Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Provérbios. Na semana passada a gente deu início ao capítulo 3. Conversamos do versículo 1 até o verso 15. E hoje a gente vai dar continuidade a este estudo e possivelmente vamos tentar finalizar esse capítulo. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 13. Hoje nós vamos voltar um pouquinho os versículos para a gente dar continuidade a esse estudo. Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais que o ouro. É mais preciosa do que as pérolas, ou em outras versões, é mais preciosa do que os rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na semana passada, a pastora Meirilane tratou desses 3 versículos, ela finalizou a lição nesses 3 versículos. E aí, nós compreendemos que a sabedoria ela deve ser encontrada e ela provém de Deus. Ela deve ser encontrada e o conhecimento adquirido. O Senhor nos garante felicidade se encontrarmos a sabedoria e o conhecimento. Verso 13 diz: Como é feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que obtém entendimento. A sabedoria, ela é mais preciosa do que a prata, que já é um bem precioso, que já é um metal precioso. Ela é mais preciosa do que a prata e ela é mais valiosa do que o ouro. Nós aprendemos isso também. Quem investe em ouro nunca tem uma perda, porque o ouro ele sempre vai valorizar. Então a sabedoria, a Bíblia está nos dizendo que a sabedoria ela é mais preciosa do que o ouro, tem mais rentabilidade do que o ouro. E além disso, a sabedoria, ela é comparada à pérola. A gente entendeu na semana passada também que a pérola ela é produzida dentro da ostra. Existe um processo que muitas vezes traz sofrimento para a ostra, para que seja criada a partir do atrito da areia. E ali produz a pérola. Então, a sabedoria ela é mais preciosa e mais rara que a pérola. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no verso 16. Então, Provérbios, capítulo 3, verso 16, diz assim: Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa, e na mão esquerda, honra e riqueza. A sabedoria, a Bíblia está nos dizendo que a sabedoria produz 3 coisas: longevidade, longa vida, riqueza e, além disso, honra. Longevidade. O sábio saboreia a vida pelos caminhos da obediência e da retidão a Deus. Mas o tolo anda em caminhos com seus dias abreviados. Aquele que é insensato cava a sua própria sepultura por suas ações e por suas palavras. Mas a Bíblia nos garante que o sábio, aquele que tem sabedoria, tem os dias prolongados. Além disso, a sabedoria nos traz riqueza, mas não é a riqueza que o mundo nos dá. Não é a riqueza que nós buscamos aqui na terra. É riqueza de paz, é riqueza de amor, é riqueza de vida em abundância no Senhor. É uma riqueza para o tempo presente e para o futuro. Mas os tolos que buscam as riquezas terrenas, eles caem em tentações e ciladas, tormentos que flagelam a sua alma. Aqueles que buscam as riquezas terrenas, aqueles que buscam a sabedoria terrena, têm a riqueza terrena que leva ao flagelo da nossa alma. Além disso, a sabedoria que vem de Deus, ela nos traz honra. E o que a gente pode pensar o que é honra? A honra
ela é a manifestação pública de que você é precioso. Nós somos preciosos para alguém e para Deus. Então nós podemos ter essa manifestação pública que somos preciosos aos olhos de Deus e que somos preciosos para as pessoas. A honra é a manifestação de que eu sou precioso para a minha família, de que eu sou precioso para o meu trabalho, de que eu sou precioso, de que eu tenho uma utilidade dentro da sociedade. Então a sabedoria de Deus, ela me traz longa vida, ela me traz riqueza e ela me traz honra. O versículo 17, vamos prosseguindo. O versículo 17 diz o seguinte: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Os caminhos da sabedoria nos traz benditas e amáveis aventuras, nos traz santidade, nos traz liberdade, nos traz vida em abundância em Deus, nos traz luz, paz e tranquilidade. Mas os tolos e os insensatos que buscam seus próprios caminhos estão num caminho de morte, de reprovação por Deus, de escravidão, de prazeres da carne, de tormento, de perigos, de armadilhas e de opressão. Que os nossos corações eles estejam voltados para a sabedoria de Deus, que nos garante caminhos de paz, caminhos de vida em abundância. O verso 18, ele diz assim: a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. E aqui a gente pode pensar que muitas vezes nós buscamos muitas coisas aqui na terra. Muitas pessoas querem riquezas, outras querem somente se vingar de alguém, outras querem os seus próprios prazeres, mas todos eles se perdem a sua alma nessa busca incansável. Salomão, que foi o homem mais rico, pediu o quê? Sabedoria ao Senhor. E ele pediu sabedoria e falou que foi a melhor coisa que ele poderia ter, melhor do que todos os seus projetos de vida. Ter sabedoria para Salomão foi melhor do que qualquer outra realização de vida. Quem alcança a sabedoria tem acesso à árvore da vida e come dos seus deliciosos frutos. Descansa debaixo da sua sombra. E aqui quando fala da árvore da vida, na verdade durante todo o estudo de Provérbios, durante todo o livro de Provérbios, a sabedoria não é só um conceito. Nós temos que entender que aqui em Provérbios a sabedoria é a personificação de quem? De Deus. É o próprio Deus. Então, o verso 18 diz assim: a sabedoria é a árvore que me dá vida. Se eu tenho sabedoria, eu vou saborear dos frutos da árvore da vida, que vai ser Jesus, a personificação de Jesus. A verdadeira sabedoria vai além de claros conceitos. Ela é o próprio Jesus. Vamos ler o verso 19 e 20. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. E por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. A gente tem diversas teorias, de como o mundo foi criado, de como o universo foi criado. Uns falam que foi por meteoro, outros falam que foi de outra forma, foi uma grande explosão, o homem foi criado através do macaco, mas nós temos a consciência e a certeza de que o mundo foi criado por Deus. Nós temos essa plena certeza. Ele não foi criado por nenhuma explosão, muito menos por uma forma espontânea. Mas as Escrituras dizem que Deus criou todas as coisas com a sua esplêndida sabedoria e o seu conhecimento.
Por meio da palavra, o Senhor Deus criou todas as coisas. Haja luz, haja o céu, haja o firmamento, haja as águas, haja os animais, por meio da sua palavra. Do nada, não havia nada, mas Ele criou todas as coisas. E lá em Salmos 19:1, se você puder abrir comigo, Salmos 19, verso 1, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Com sua inteligência incomparável, Deus fez tudo, e a criação revela o seu poder e a sua glória. Vamos repetir esse versículo. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Toda a criação proclama a glória de Deus. Tudo o que o Senhor criou foi para a glória dele. Ele fez tudo com um propósito, e toda a criação cumpre o seu desígnio. Vamos voltar lá para Provérbios, capítulo 3. Agora nós vamos para o dos versos 21 ao 22. Meu filho, guarde consigo a verdadeira sabedoria e o bom siso. Em algumas versões diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. E aqui a gente retorna mais uma vez de que a sabedoria é a personificação de Deus. E quem apartar-se dessa sabedoria e fechar os olhos para a fonte da vida, fecha os olhos para o próprio Deus, se afasta do próprio Deus. Mas quem guardar a sabedoria terá salvação e adorno para o seu pescoço. A salvação. A alma só tem vida quando temos um encontro verdadeiro com Cristo. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós temos a salvação, a certeza da salvação. Nós nascemos de novo e por isso nós somos considerados filhos de Deus. Mesmo com toda a riqueza, todo o conhecimento, sem Deus, a nossa alma está morta. E além disso, no verso 22 diz assim: pois a verdadeira sabedoria e o bom siso trarão a você um enfeite para o seu pescoço. E esse adorno, ele quer dizer beleza. Mas não quer dizer qualquer beleza, né? É adornar, é trazer ao seu pescoço aquilo que Cristo quer colocar, quer marcar em você. Nós, mulheres, geralmente gostamos de usar um colarzinho, alguma coisa aqui, né? Para que a gente fique mais bonita, não é verdade? E a palavra de Deus fala que quem guarda a sabedoria vai ter um adorno no seu pescoço. Não é a beleza, não é para nos embelezar para o mundo, mas é para refletir a beleza de Deus em nós. Trazer a beleza de Deus em nós. E para nos mostrar todos os dias que nós necessitamos da sabedoria de Deus. Nós vamos agora para o verso 23. Do verso 23 ao 26. Porque todos eles são complementos. 23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando você se deitar, não terá medo. E o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Em Cristo, nós temos a certeza de segurança. Nós temos vivido, meus irmãos, em um mundo cheio de aflições. Nós temos vivido numa sociedade muito doente, numa sociedade doente mentalmente, com índices altíssimos de depressão, de ansiedade, de problemas psicológicos.
Eu fiz uma breve pesquisa, foi bem breve mesmo, porque eu queria saber os números em relação ao Brasil. Como que o Brasil está em relação à sua saúde mental, sobre a depressão, a ansiedade? E segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 9,3% da população é ansiosa. Isso significa 720 milhões de pessoas são ansiosas. 720 milhões de pessoas são ansiosas. A palavra de Deus fala: não andeis ansiosos por coisas alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas nós temos 720 milhões de pessoas, cerca de 10% da população, ansiosa, depressiva. Além disso, uma pessoa em cada 4 pode ter algum transtorno mental. E por que isso está ligado? Nós temos vivido numa geração que tem um autor que se chama Bauman. Ele fala que nós temos vivido numa sociedade líquida, ou seja, tudo tem que ser muito rápido e tudo é desfeito muito rápido. A água, ela não cai muito rápida, ela não se desfaz muito rápido, ela não desce muito rápido. Pois é, nós temos vivido numa sociedade dessa forma. Tudo tem que ser muito rápido. As redes sociais nos trazem informações assim. Num clique nós temos informações. E da mesma forma nós queremos receber a informação. Da mesma forma nós queremos receber respostas. Tudo tem que ser muito rápido. E isso tem gerado transtornos mentais, isso tem gerado ansiedade. O último dado que eu pesquisei é que o Brasil liderou o ranking da América de pessoas ansiosas. O Brasil liderou o ranking da América de pessoas ansiosas. Nós temos um país que está doente, um país que tem invertido os seus valores, um país que tem adoecido. Mas o livro de Provérbios, do verso 23 ao 26 me diz assim: então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Claro, se você guardar no seu coração o quê? A sabedoria. Quem se deitar não vai ter medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Nós temos certeza de que, se guardarmos a sabedoria de Deus, que produz longa vida, riqueza e honra sobre as nossas vidas, nós teremos um Pai que nos guarda em segurança. Amém? Quando você tem convicção de que está fazendo o que é certo e o que agrada a Deus, isso lhe traz paz. E não existe calmante nem remédio melhor do que a paz de espírito. Sabe aquele ditado que fala assim: com essa preocupação aí eu não durmo. Eu deito e durmo tranquilo. Porque a paz de espírito, ela vem de Deus. Quando nós temos certeza de que estamos fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, nada tira o nosso sono. Aqui existe uma promessa de que se eu guardo a sabedoria de Deus, o Senhor me traz segurança. Não existe medo, não existe nada que tire o meu sono. Além disso, lá em Salmos 4:8, rapidinho, lá em Salmos 4:8 diz assim, eu vou só contextualizar. Nesse contexto, Davi, o rei Davi, ele estava sendo atacado pelo seu próprio filho. O filho dele, ele queria o seu poder, queria o poder de Davi. E aí, nessa circunstância, Davi fugiu para Jerusalém, ficou escondido em Jerusalém, e mesmo nessas circunstâncias, Davi cantou ao Senhor, com instrumentos de cordas, diz aqui. E lá no último verso do Salmo 4, verso 8, diz assim: em paz eu me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor,
me fazes viver em segurança. Mesmo diante de todos os tormentos que Davi estava vivendo, ele tinha certeza de que o Senhor estava com ele. Não havia nada, não havia ansiedade, não havia medo, nem depressão que tirasse a paz de espírito de Davi. O Senhor estava com ele. Em paz eu me deito e logo eu adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E aí a gente volta novamente para Provérbios. Provérbios 3, e agora a gente vai do 27 ao 28 só. 27 diz assim: quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga a seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se hoje ele precisa de ajuda. E esses dois versículos me fizeram lembrar da parábola do bom samaritano. Tinha um homem que estava viajando e no meio do percurso ele foi assaltado. É como se ele tivesse sido assaltado, né? As suas vestes foram rasgadas, ele foi machucado e ele ficou deitado lá no chão. Passou um sacerdote e ajudou ele? Não. Ele continuou deitado. Passou outra pessoa, olhou para ele, desviou o caminho e ele continuou lá, deitado. Mas um samaritano passou e viu a situação daquele homem. Ele estava machucado, ele precisava de ajuda. Independente de quem ele era, ele precisava de ajuda. Ele estava todo ferido. E o bom samaritano foi lá, pegou aquele homem. A Bíblia fala que ele jogou vinho e óleo sobre os seus machucados, sobre as suas feridas, enfaixou ele, colocou em seu animal e levou até uma hospedaria. E ainda falou assim: olha, tudo o que precisar pode fazer. Amanhã eu volto e pago tudo. Ele cuidou daquela pessoa. Ele conhecia? Não. Ele sabia quem ele era, o que tinha acontecido, se ele era um malfeitor? Não. Ele ajudou. Ele somente ajudou. E a omissão e a indiferença são os pecados mais cruéis, os pecados mais doloridos. Quando nós somos indiferentes e cruéis com alguma pessoa, isso machuca o coração de Deus de uma forma diferenciada. A prática do bem não pode ser postergada se temos o poder de realizá-lo imediatamente. Olha o que fala o verso 28. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei a você algo, se você pode ajudá-lo hoje. Se você tem hoje, se a sua despensa está farta, se você tem roupa suficiente para ajudar uma pessoa, se você tem condições suficientes para ajudá-lo, ajude hoje. Amanhã pode ser que ele não volte, pode ser que ele não necessite mais. Se você tem condições de ajudá-lo hoje, o ajude. É isso que fala. E o próximo é toda pessoa necessitada que está à nossa volta, ao nosso redor. Seja um familiar, seja um irmão da igreja, seja um amigo do trabalho, seja um amigo próximo. Todos aqueles que estão ao nosso redor. E quando nós podemos suprir a necessidade de alguém, não fazemos, negamos o amor. E o amor é pródigo na prática do bem. Quem ama sai do discurso, ou seja, quem ajuda sai das próprias palavras. Para só de falar, mas faz, age e cumpre aquilo que precisa. Cumpre a benignidade, cumpre a misericórdia. Amém? Nós vamos para do verso 29 ao 32 agora. Verso 29 diz assim: não planeje o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora perto de você. Verso 30. Não acuse alguém sem nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Verso 32. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. Os versos 29, 30 e 31 tratam da traição, tratam das brigas e das contendas e trata da inveja ao homem mau. A traição é uma atitude altamente reprovável. É eu apunhalar pelas costas a quem pela frente eu falo bem.
Eu falo bem da pessoa na frente dela, mas por trás eu apunhalo. Eu traio essa pessoa. É puxar o tapete de quem só me elogia. É querer o lugar do meu chefe, mesmo sabendo que eu não tenho condições de tomar aquele lugar. Isso é a traição. Salomão deixa claro que um sábio não maquina o mal contra o seu próximo, nem trai ele. E aí nós temos a história de Judas com Jesus. Judas chamava Jesus de mestre, tinha palavras de amor. E Judas subiu ao monte quando Jesus estava orando, deu um beijo em Jesus e traiu Jesus. A história de Judas foi marcada por traição. Além disso, o verso 30 fala de contendas. A pessoa que vive de contendas transtorna o ambiente que vive e alimenta-se de brigas. Mas Salomão nos orienta a não entrar nesse caminho. Sabe qual é a melhor briga? Aquela que você não vai travar. Essa é a melhor briga. É aquela que você não vai entrar. Você nunca vai entrar numa briga, porque o sábio, ele foge dos caminhos da contenda. Além disso, o verso 31 fala da inveja ao homem violento. O sucesso do homem violento desemboca em tragédia e se cobre de vergonha. Os caminhos do violento são caminhos de morte e Deus odeia o perverso. Mas o sábio, aquele que anda em retidão, tem prazer no Senhor, o Senhor tem prazer nele. A violência nos afasta de Deus, embrutece a nossa alma e o nosso coração. Mas o Senhor, ele ama o justo e faz dele o seu grande amigo. Vamos ler os versos 33 ao 35 que a gente vai finalizar o nosso estudo de hoje. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lado dos justos. 34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. 35. A honra é a herança dos ímpios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Na casa dos ímpios, onde os preceitos da lei de Deus foram desprezadas, a maldição vem como consequência das suas ações perversas. Mas na morada dos justos, onde a lei de Deus foi obedecida, foi acompanhada por todos os seus passos, Deus ordena a bênção. Ali a bênção do Senhor. E por ser santo e justo, Deus não responde ao bem e ao mal da mesma forma. A Bíblia fala que Deus ama o bem e abomina o mal. Ele, além disso, o verso 34 fala assim, ele zomba dos zombadores e concede graça aos humildes. Ou seja, ele entrega aquilo que o pecador quer. Se você é um zombador, ele vai te entregar zombaria. Ele vai te entregar escárnio. Se você é um insensato, ele vai te entregar insensatez. Se você é um impuro, ele vai te dar impureza. Mas aos humildes, aqueles que reconhecem o seu pecado e se voltam a Deus, o Senhor dá graça, dá perdão e dá refúgio. Amém? E o último verso diz assim: a honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Nós temos uma herança se guardarmos a sabedoria de Deus em nossos corações. Nós teremos honra em Deus. Ele nos dá honra, reconhecimento, certeza e utilidade de quem somos em Deus, de quem somos no nosso trabalho, de quem somos na nossa família. Ele nos dá honra, que nós tenhamos a certeza e a convicção de que se guardarmos a sabedoria de Deus no nosso coração, nós seremos honrados por Deus. Esse capítulo ele nos traz várias verdades e várias certezas, que elas estejam marcadas no coração de cada um de vocês. Amém? Que Deus nos abençoe muito e até a próxima aula.